Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Você, por exemplo, pode estar passando por uma situação agora, uma situação complicada, uma situação onde você parece que não tem perspectiva, ou seja, você realmente está considerando que você não tem sorte, que você tem um tremendo azar, por que tal situação está acontecendo com você, o que você vai fazer. Parece que o chão abriu debaixo dos seus pés. E eu quero pedir licença para contar uma pequena história da minha vida, de um momento onde eu pensei exatamente como talvez você esteja pensando agora. Que foi quando eu estudava no seminário, que eu achava que então eu queria ser padre. E veja bem, eu não estudei lá um mês, um ano. Eu estudei 8 anos. Foram 8 anos, ou seja, já estava terminando. E aí você que está me assistindo, você poderia dizer, mas você saiu com faculdade, as pessoas entravam no seminário para aproveitar os estudos. Não era o meu caso, porque eu estudei no Seminário Diocesano de São Carlos e justamente porque era fechado para seminaristas, não era uma faculdade de filosofia aberta. Então o MEC não reconhecia. O estudo era muito bom, mas o MEC não reconhecia. Então eu saí, depois eu fui para teologia. Naquela época a teologia também não era reconhecida, apesar de ser na PUC Campinas. Então eu saí, depois desses 8 anos, eu saí com uma mão na frente, outra atrás. Eu saí tendo só o ensino médio, certo? E aí, quando eu saí, e por que eu estou falando de sorte e azar? Porque assim, nos 2 primeiros anos de teologia em Campinas, eu estudei 1 ano em Jaú, que era o primeiro ano, depois 3 anos em São Carlos de filosofia. Esses 3 anos em São Carlos, por exemplo, era um reitor que, apesar dele ser mal-humorado, a gente nunca sabia quando ia pegar ele num dia de bom humor, mas ele era uma pessoa muito justa, era uma pessoa bacana, um padre bacana. Depois, quando eu fui para teologia em Campinas, eu peguei um reitor lá que era uma mãe. Era aquela pessoa do bem, aquela pessoa que ele emana coisas boas dele. Tanto que se você... Olha só, ele era o reitor. Geralmente, a gente não quer ficar perto do reitor. Mas ele, quando você via um grupinho de pessoas, podia ver que ele estava lá. Porque ele era como o mel, que atrai formiga. Então, ele era uma pessoa doce, ele era uma pessoa do bem, enfim. E eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver 2 anos com ele sendo reitor. E aí, o que aconteceu? Ele foi nomeado bispo. Quando ele foi nomeado bispo, eu me alegrei e, ao mesmo tempo, me entristeci, porque sabia que eu não teria mais esse privilégio de ter a presença dele, como foi o que aconteceu. E aí veio um outro reitor. Esse outro reitor era horroroso. Então, por isso que eu quero falar de sorte e azar, e vocês vão entender para onde eu vou conduzir o meu raciocínio. Então, primeira onda de azar, a vinda desse reitor, desse novo reitor. Eu já considerei que era um azar ter que conviver com esse inferno desse homem. Então, era um padre, credo. Enfim, ele veio e começamos a conviver com ele. Então, eu já tinha ficado 2 anos, então eu fiquei 2 anos com uma maravilha de um reitor, e agora eu teria que passar 2 anos com esse aí, E aí, primeiro ano, segundo ano, eu tive problemas com ele, eu e outros também tiveram problemas com ele, e na verdade, foi por causa dele a motivação maior para eu sair do seminário. Então, aí veio o que eu considerei a segunda onda de azar. A primeira onda de azar era ele.
A segunda onda de azar é, por causa dele, eu sair do seminário. E eu, então, agora ter que me deparar com uma realidade que nem sequer eu contemplava. Porque na minha cabeça, eu ia ser padre. Então, eu já tinha a roupa comprada, sabe? Os paramentos, porque já estava no fim, gente. Então, já estava com os paramentos comprados, enfim, toda a projeção, né? De, poxa vida, já você pensa nisso, pensa naquilo, tudo. Então, assim, igual uma pessoa que tem que lidar com um término de relacionamento, depois de 8 anos, eu tenho que lidar com um término de relacionamento e eu não sei nem o que vai ser de mim. Foi isso que aconteceu comigo. E sem eira nem beira, né, gente? Porque eu só tinha ensino médio. Aí eu considerei, portanto, que eu era um cara azarado. E considerei que, nossa, não é possível. Ainda bem que eu nunca fui, mesmo na época que eu tinha baixa autoestima, falta de amor próprio, eu nunca fui um cara de ficar me lamentando. Eu sempre fui de arregaçar as mangas. Então eu fiquei morando um tempo lá em Campinas mesmo, e eu poderia ter ficado me lamentando, né? E não foi o que aconteceu. Eu já fui trabalhar, na época era permitido os bingos ainda, e eu fui trabalhar em bingo. Aquela época se fumava dentro dos estabelecimentos ainda, aquela vaiarada fumando dentro dos bingos, e eu lá parecia que eu estava numa cortina de fumaça. Olha, de lá eu fui trabalhar na Telesp, era Telesp celular, não era nem a Vivo. Enfim, depois eu voltei para Dois Córregos, trabalhei em autoescola, depois eu fui fazer a faculdade de filosofia de novo, fiz tudo de novo. Eu passei no concurso para ser professor, me tornei professor efetivo de filosofia. Depois eu fiz pedagogia, porque aí o meu intuito era crescer dentro do magistério, né? De repente prestar concurso para ser diretor de escola, para isso precisava ter pedagogia, fiz pós-graduação em ensino de filosofia. Depois que o meu canal, então, aí comecei a gravar vídeos, comecei a trabalhar com rádio, que era uma coisa que eu também nem imaginava. Fui me especializando cada vez mais na área comportamental, me especializei né, nos relacionamentos, me especializei em filosofia clínica, enfim. E aí as coisas foram acontecendo cada vez mais, e eu fui me encontrando e me realizando cada vez mais. Me realizando como pessoa, me realizando profissionalmente, sabe? As realizações, elas foram acontecendo. E aqui que eu queria chegar. Veja bem, eu, naquela época, considerei que eu tive uma tremenda onda de azar. Hoje, eu tenho consciência que eu teria sido um padre frustrado. E eu não estou falando isso para cuspir no prato que eu comi, pelo amor de Deus. Na época, eu me sentia feliz. Mas eu tinha tido já síndrome do pânico, tinha tido depressão, tomava remédio. Então, eu teria sido aquele padre que me acharia feliz, eu acharia que eu era feliz, mas que chegaria em casa e teria lá em cima dos armários da cozinha aquele monte de remédio de tarja preta. Eu seria desses. Que estaria buscando talvez felicidade nos remédios e acreditando que sim, que tudo bem, que é assim mesmo, achando que eu era feliz, quando no fundo, hoje eu tenho essa consciência. Na época, não. Na época, realmente, eu me achava feliz e achava que a minha realização ia ser se eu fosse padre. E hoje eu sei que não. Hoje eu sei que tinham coisas dentro de mim que estavam gritando. E veja bem, se eu não tivesse passado por aquele padre, se aquele padre que na época eu considerava que ele era um demônio, tinha raiva dele, se aquele padre não tivesse passado pela minha vida, eu jamais teria me realizado como eu me realizei e como eu me sinto realizado hoje. Então, meu querido, minha querida, talvez você esteja passando por uma situação agora como eu lá em 2004. Tá? Isso aconteceu em 2004, ou seja, 20 anos atrás. Talvez você esteja passando por um momento agora onde você esteja se considerando a própria onda de azar. Talvez você esteja passando pela situação que eu passei, parece que o chão abriu debaixo dos seus pés. O que eu vou fazer agora? O que vai ser? Calma. Faça como eu.
Na época, eu nem sabia que eu estava fazendo isso, mas na época foi instintivo. Hoje, né, eu vejo que eu segui, ainda que instintivamente, pelo caminho correto, que é, quer saber? Arregaça as mangas e vai. Ah, o que vai ser de mim? Se eu perder tempo me lamentando, eu não vou fazer as coisas acontecerem. Então, tudo bem, eu posso abraçar a tristeza, certo? Puxa vida, olha o que aconteceu, nossa, meu Deus do céu. Então não tem problema, eu não tenho que fingir que eu tô alegre, eu não tenho que fingir que a tristeza não aconteceu. Eu posso acolher a tristeza, mas eu não vou sucumbir a ela. Essa é a grande diferença. Eu acolho o que aconteceu, mas eu não fico debaixo dos escombros. Sim, a casa caiu, mas eu não fico aqui debaixo dos escombros. Eu saio, eu olho. Infelizmente, é o que aconteceu com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Não é? Com essas enchentes. A casa caiu, a casa foi levada embora. Mas vai adiantar eles ficarem chorando? Não vai. Sim, tem que acolher a tristeza. Olha que coisa horrorosa que aconteceu. É natural que estejam desnorteados, que estejam tristes. É natural, pelo amor de Deus. Mas eles não vão ficar. Como muitas reportagens que eu vejo. Gente chorando e dizendo, mas nós vamos, o importante é que eu estou vivo. Então, eu vou construir de novo, eu vou dar a volta por cima. Tá vendo? É arregaçar as mangas. Então, meu querido, talvez hoje você esteja se considerando o azarado. Talvez daqui a um tempo você vai pensar igual a mim. Olha, eu considerei que aquele padre era um inferno e eu considerei que aquela situação hoje, se não fosse aquela situação, eu não estaria como estou hoje. Aquela situação fez eu correr atrás de tantas outras coisas e nessas outras coisas eu entendi que eu me realizei. Então, calma, não se desespere. Agora, nessa hora, é difícil mesmo. É difícil você até ver perspectivas, mas calma, arregace as mangas, faça a sua parte. Não se compare com os outros. Eu, na época, me comparei com amigos. Amigos que terminaram o ensino médio, passaram nas faculdades, Faculdade Federal, Unesp, passou na Federal de São Carlos, e eu já tinha passado, quando eu estava no segundo colegial, eu já tinha passado, quando eu fui fazer como treineiro. Então, é óbvio que no terceiro ano do ensino médio eu teria passado. Então, essa onda de comparação também veio. Porque eu pensei, olha só, agora o que eu tenho? Eu tenho ensino médio. Se eu não tivesse ido para o seminário, se eu tivesse então prestado a Federal de São Carlos, eu teria passado. Hoje eu estaria terminando até o doutorado, eu pensava. Não, doutorado não. Eu estaria terminando, né, nesses 8 anos, eu estaria terminando o mestrado. Então, eu me comparei também. Então, me senti inferiorizado. Todos esses pensamentos, eles vêm mesmo, gente. Eles vêm. O importante é você entender que eu não sou inferior a ninguém. Eu não tenho que me comparar com ninguém. Essa é a minha história. Eu vou abraçar essa história. É uma história agora que eu estou passando por uma fase de fracasso. Fase de fracasso. Mas o que importa é eu arregaçar as mangas e o que eu vou fazer daqui para frente. O fracasso não me determina. Presta atenção, gente. O fracasso não determina quem nós somos. Agora, quem vai determinar quem eu sou, sou eu. Quais serão as minhas atitudes, as minhas ações depois desse fracasso? Com este fracasso, a partir deste fracasso. Eu posso calibrar as coisas dentro de mim a partir do fracasso, ao invés de me reduzir diante do fracasso. São perspectivas. Por qual caminho você quer seguir? Eu desejo que você siga arregaçando as mangas e faça o melhor, porque é a sua vida. E a sua vida é única e você merece escrevê-la da melhor maneira possível. Um beijo